Infelizmente, ela precisa pedir para a Faculdade de Direito precisa entrar em contato com o CNPq, uma coisa que não demora tanto, mas é sempre o problema de depender de várias pessoas para fazer uma coisa que a gente poderia, né, eu chamar. De qualquer maneira, frustrações à parte, a gente continua sendo um grupo e a gente quer muito estar no CNPq por causa da possibilidade de ter um bolsista, né, gente? Então, é claro que isso é um atrativo não só por uma questão de, olha só, a gente está no CNPq, mas é necessário, né? Então, até pela questão de a gente querer promover outros eventos com alguma verba, que quase nunca acontece, né? A gente não tem precisado. De qualquer maneira, é importante. E até pelo catálogo, né, de grupos. Mas a gente já fez tudo que dava para a gente fazer. Eu vou tentar encher o saco dela de novo, porque ela também tem um bilhão de coisas para fazer, enfim. Né? Aquela história onde o professor não é mais só o professor, ele também é o secretário, ele é o administrador, então a gente entende. Né? A gente aqui do grupo entende. Então, novamente, eu vou dar um bom dia para vocês, que assim como eu, caíram da cama, porque eu falei para o João, né, eu até levei um susto da hora. Então, não se preocupem se vocês estiverem com a mente ainda acordando, a gente está aqui para isso, né, para conversar. Esse capítulo em específico, ele é interessante discutir, porém, conversei com o João, a gente vai dar uma dividida na discussão que a gente vai fazer, porque tem uma parte desse capítulo que seria mais interessante fazer ela na semana que vem. Eu não me importo de fazer daí. Eu acho que ninguém se candidatou ainda para a semana que vem, então sem problemas eu faço. Aí a gente antecipa essa parte, porque ele faz um resumo de 3 teorias que ele vai apresentar nos próximos capítulos, que é o convencionalismo, o pragmatismo e o interpretativismo. Se eu não me engano é isso. Então, de qualquer maneira, nós vamos trabalhar basicamente 3 tópicos. Né? O primeiro é aquela parte do começo, onde o Dworkin ele sugere lá que os motivos pelos quais ele rejeita o aguilhão semântico. Né? Ele não vai relembrar o que é o aguilhão semântico, mas a gente relembra vocês, né? A gente faz esse trabalhinho. Para quem também perdeu as discussões ano passado, né? A gente também tem a parte em que ele começa a explicar o que ele entende pelo trabalho da teoria do direito, então isso é muito interessante para entender o projeto do Word. Também tem a parte em que ele vai falar sobre uma questão bem legal, que é aquela do direito nazista, que a gente trabalha, por exemplo, em outros teóricos, mas que o Dworkin vai mencionar também. E a terceira parte, sobre os fundamentos do direito, eu acho que isso traduz assim. Tá, vamos começar pela questão só dos comunicados ainda, antes da gente entrar no livro, dá o tempo de você se organizar também. A gente faz o convite esse convite é mais um aviso do que um convite que a gente vai fazer. A gente vai tentar promover o evento, deixar organizado entre nós o edital. Vocês vão saber antes do que a gente publicizar. Mas a ideia é que nós vamos promover uma série de seminários em teoria do direito, mas é para pesquisadores iniciantes. Né? Normalmente vai ser mais ou menos uma vez a cada 3 semanas, porque não pode ficar muito cheio, vai ser em dia de semana, tá? Provavelmente vai ser no final da tarde. E a gente vai convidar vocês e todo mundo que quiser participar de fora, com uma cota para vocês sempre, né? Vocês vão liderar sempre, de certa maneira, o dia que vocês forem apresentar, caso vocês queiram apresentar. E a ideia é incentivar pesquisadores iniciantes, a discussão com pesquisadores iniciantes, porque é uma coisa que a gente acaba se colocando só lá no TCC. E não é uma experiência muito boa, né? Acaba sendo uma experiência ou traumática, ou o que acontece na maioria dos TCCs que a gente vê, ou até eventos que se dizem um grupo de trabalho de um assunto específico que a gente vai apresentar, que é uma grande... Parabéns, João, pelo teu trabalho. Muito bom. O que tu diria sobre a democracia? Né? Então, não é o que a gente quer fazer. A gente quer realmente discutir os trabalhos, a gente quer que as pessoas interessadas queiram discutir os trabalhos também. Então, muito vai partir também de vocês. Né? A gente pede essa empolgação da parte de vocês também. Mas o que eu vou solicitar é que a gente vai organizar as temáticas agora, essa semana, eu e o João. A primeira delas já está definida, porque é uma coisa que a gente trabalhou no seminário de teoria do direito com aqueles outros pesquisadores, que é a metodologia do direito, da teoria do direito. Tá, isso está marcado
em função do evento, né? A gente tem que produzir alguma coisa em relação a isso, então esse é o primeiro. Eu e o João vamos estar sempre, tá? Então, mesmo assim que não tem ninguém para discutir o trabalho de vocês, a gente vai estar aqui discutindo e falando o que a gente acha interessante, eu acho que dá para melhorar, enfim, aquela coisa toda. Lembrando que não é uma banca, né? É só uma possibilidade de vocês compartilharem os trabalhos de vocês, colocarem as ideias de vocês à prova, passar aquela vergonha que todo mundo passa apresentando, mas sentindo que tu saiu um aprendizado, né, desse seminário. Então, a ideia é essa. Mas, enfim, mandem as temáticas de vocês. Uma delas também que eu já pensei, e daí a gente vai ver se torna mais específico, né, um seminário para revisitar, um dia de seminário, pelo menos, para revisitar a teoria do Hart, e outra para revisitar a teoria do Dworkin. Tá? Então, seriam 2 dias também que a gente já tem mais ou menos, porque são temas que a gente tratou, que eu acho que é obrigatório a gente produzir algo sobre isso. Então, vocês já vão ver quais dias que vocês vão mais ou menos poder participar ou querer participar. Vai ser sempre uma cota, digamos assim, para participantes do grupo, porque se talvez a gente receber muitas propostas, que eu não acho que vai acontecer, a gente receber mais de 3 propostas, por exemplo, a gente vai ter que optar, né, por algumas e mudar de dias outras. Mas a ideia é que sempre tenha pelo menos um participante do grupo em todos os dias. Então, uma espécie de ações afirmativas para a gente que participa do grupo. Tá. Feita essa consideração, a gente já publicou um comunicado sobre isso lá no nosso site, tá? Então podem conferir lá. E em breve a gente vai compartilhar o edital, né, com as regras para submissão e tudo mais. O que a gente quer é avisar vocês, porque é em maio que a gente vai fazer isso, esse começo. Em fevereiro, agora mais ou menos no meio do mês, a gente quer publicar o edital para vocês estarem cientes do que vocês poderão apresentar. Mas a ideia é que dá para se candidatar com um resumo expandido, tá? Só que vai ter que ter o trabalho na hora de, né, da gente conseguir discutir, porque as pessoas terão que ler o trabalho de vocês e terá que ser entregue pelo menos uma semana antes, tá? Então, fiquem de olho nas datas e pensem que isso é interessante para vocês. Depois a gente vai poder publicar vocês podem publicar esses artigos, tanto na nossa obra que a gente está organizando, trabalhando nela, e esse ano a gente vai pegar mais pesado com isso, né? Quanto em periódicos, tá? Então a ideia é essa. O que mais? A gente também vai tentar compartilhar. Pode falar, João. Se eu vou falar mais uma coisa, pode falar que a gente vai compartilhar esse evento com outras pessoas que trabalham com teoria do direito há mais tempo, para ver se elas teriam a disponibilidade de vir ver, né, os nossos encontros com vocês, tá? Pode. Não, só para complementar, para quem ainda não viu o nosso post lá no site, a gente está super aberto também a sugestões. Eu estou reiterando isso porque eu acho que eu vi o Lúcio falando que ia esperar para se candidatar depois que vê que saísse o edital. A gente ainda está numa fase bem de organização dessas ideias ainda. Então, se alguém aqui por acaso já participou de alguma coisa parecida e foi interessante e por acaso é algo que a gente não colocou, fala com a gente, ou até mesmo para sugerir algum tipo de tema. Todos nós temos os nossos pontos cegos, né? E às vezes a gente deixa algo passar batido que seria interessante, né? Então, justamente, a gente está aí super aberto a... Claro, a gente sempre tem as nossas ideias e vai publicizar e vocês vão ver mais ou menos o que acham interessante, mas, né, esse é o momento que vocês também fazem as considerações de vocês. Para vocês querem, então, tô curioso para saber como é que vai ser isso, porque parece muito uma banca, já disseram isso pra gente. Confere mais ou menos como é que os eventos, por exemplo, do professor Lucas Mioto, que teve com a gente no minicurso, né, como é que eles funcionam, os seminários eu acho que é de filosofia, o nome tá lá no nosso post também. É da Universidade de Maastricht, né? E tem também da Faculdade de Direito da Universidade de Maastricht. Tem também isso, obrigada, João. Tem também do Oxford Jurisprudence Discussion Group, que eu acho que é assim, né? Tem vários, né, gente? Mas é mais ou menos esse nível, só que eles trabalham com autores já com doutorado, com pelo menos mestrado, e a gente não tem nem o que é necessário para entrar lá, né? Então, a gente quer fazer esse grupo para iniciantes para a gente chegar lá com coragem para apresentar um trabalho. Né? Então, essa é a ideia. E, enfim. Então, agora, tratando propriamente do livro, né? Capítulo 3 do Império do Direito, pulando apenas a parte em que ele vai falar do pragmatismo e etc.
né, das três concepções. É interessante essa parte, tá? É um resumo muito bom que ele faz, mas a gente vai utilizar na semana que vem. Só queria lembrar vocês que esse capítulo está horrivelmente traduzido. Eu não sei quantos utilizam a versão em português. Eu sei que tem muita gente que tem essa limitação, não é um problema, até vocês lerem uma tradução tão ruim como essa está sendo. Eu não tinha visto que estava tão ruim, aí eu fui abrir para pegar uma passagem, e foi a pior passagem que eu li dessa tradução, que é uma das passagens mais importantes, né? Ele fala sobre a interpretação construtiva, que é justamente o que ele defende, né? Que ela tenta mostrar a prática jurídica como um todo, na sua melhor luz. E a tradução está traduzindo como a jurisdição em sua melhor luz. Se isso não revela algo sobre o tradutor, eu não sei, mas, né, enfim, é prática jurídica, não é jurisdição, tem uma diferença gritante entre essas duas coisas. Também utiliza jurisprudence, que é a teoria do direito, como jurisprudência. É um equívoco gigante, gigante, porque não é jurisprudência, nem no entendimento da jurisprudência daqui, nem no entendimento da jurisprudência de qualquer outro país, tá? Adjudication, né, aqui tá como... Eu não lembro como é que eles traduziram, acho que, peraí, deixa eu ver aqui. Teoria da deliberação judicial, eu acho. Deliberação. Que não é exatamente deliberação judicial, né, gente? Pode ser só interpretação mesmo, é adjudicação mesmo, um sentido mais amplo. Aqui não é só judicial. E daí no final, né? Ou qualquer aspecto da prática jurídica, eles traduziram da aplicação do direito. Essa frase é completamente absurda, não faz qualquer sentido olhando a tradução dela, então eu vou realmente... Quem tiver um pouquinho de conhecimento em inglês vai ter que usar ele agora, porque é muito ruim essa passagem. É muito ruim e confunde o texto, né? Ela confunde demais o texto, então eu não sei, né? A vontade que dá é dizer, não, vamos traduzir esse livro inteiro. Mas não dá, enfim, a gente vai ter que conviver com ele por um tempo. Eu peço que quem tiver, né? Quem tiver possibilidade, então, leia inglês, tá? Essa não é uma questão elitista, realmente uma questão de necessidade nesse livro, tá? Complicado mesmo, mas enfim. Vamos lá. Começo do capítulo. Lá no meu, eu tô com a versão em inglês, mas não é aquela mais antiga, então na minha começa na página... Deixa eu ver. Na página 87, né? Onde ele fala, ele vai rememorar pra gente algumas coisas, mas ele não vai dizer o que é, então aqui a gente vai tentar repassar o que é. Né? Que o Dworkin, ele inicia... Vocês estão vendo a minha janela? Vocês não estão vendo, né? Agora ficou tudo preto, onde estava. Pois é, eu não tô entendendo por que ela tá preta. Peraí. Será que não é quando você dá Alt Tab, alguma coisa assim? Pois é, mas não devia, né? Porque tá compartilhando a janela. Não sei por que isso tá acontecendo. Tá, vou tentar de novo, senão a gente coloca em outro lugar. Vamos lá. Vamos ver se vai acontecer de novo. Vai. Tá, enfim. Google Meet traidor hoje também. Além do tradutor, Google Meet, enfim, vamos lá. Eu vou tentar ver vocês. Vou fingir que eu vejo vocês. Qualquer coisa me avisem que me chamem, porque eu não vou conseguir ficar dando alt tab. Lá no começo do livro, o Dworkin começa se opondo de novo a Hart e teóricos do direito, que ele acha que não conseguiam explicar como desacordos teóricos, né, que são aqueles desacordos genuínos sobre o direito, aconteciam na prática. Dado que, para esses teóricos, como Hart, pessoas que fazem parte da prática jurídica compartilham de testes ou de critérios para determinar a verdade de proposições jurídicas. Esses testes e critérios seriam testes e critérios linguísticos, né? Então, eles teriam defendido, segundo Dworkin, que as pessoas não podem ter desacordo genuíno sobre o direito. Elas apenas estariam conversando sobre coisas diferentes, porém usando as mesmas palavras, que é aquela noção de past each other, né, que ele fala. Elas estão... Né, o ponto do que uma está falando passa por cima da outra, porque elas não estão falando sobre a mesma coisa. Então, elas poderiam apenas discordar, pelo menos para esses teóricos. A gente já viu isso, né? As gurias apresentaram isso muito bem, a Júlia e a Thalita, né? Eles só poderiam discordar sobre questões empíricas, como as palavras são usadas numa lei, né, num regulamento, ou sobre como resolver casos de penumbra,
ou sobre se a lei deve ser alterada. Então, é o que ele entendeu que essas pessoas defendiam. Então, a essa altura, ele quer que a gente tenha sido convencido de que isso é verdade. Era assim que esses teóricos entendiam que a prática jurídica era. Por isso, eles não conseguiam explicar desacordos teóricos ou desacordos genuínos sobre direito. O que é a respeito daqueles exemplos que ele mencionou, que o que é direito nesse caso, X ou Y. De qualquer maneira, fingindo que a gente está convencido, né, mesmo que a gente não esteja, ele fala que o direito se assemelha muito mais à prática social da cortesia que outro tipo de exemplo já fornecido, como um jogo de xadrez. Então, ele fala que uma prática social assume uma crucial distinção entre interpretar as impressões das pessoas sobre ela, que ele chama de interpretação conversacional, e interpretar a prática em si mesma, né? Ou, em outras palavras, interpretar o que os intérpretes fazem coletivamente, que daí isso sim é uma interpretação construtiva. Para ele, o que esses teóricos faziam era interpretação conversacional, que ele interpretava as impressões das pessoas sobre ela, olhava para as palavras que as pessoas usavam e essa era a conclusão que eles tiravam, né? E o que ele faz é interpretar o que os intérpretes fazem coletivamente. Uma formação interpretativa ou construtiva, a gente pode utilizar essas duas formas, porque o que ele fala sobre interpretação construtiva, né? Só que a teoria é interpretativista. Então, é nesse sentido não apenas uma afirmação sobre o que os outros intérpretes pensam, né? Mas sim uma afirmação sobre como eles agem coletivamente. Então, quando os juízes discutem em termos acerca do que é o direito, né? Por exemplo, num caso concreto, eles o fazem porque realmente discordam, né? Não porque eles estão falando sobre coisas diferentes. Eles discordam de forma interpretativa. Então, para o Dworkin, a maneira como cada juiz decide depende de suas concepções interpretativas. Isso aqui, assim, para mim é um ponto bem interessante e bem preocupante sobre como a gente pode entender a prática jurídica. Então, acho que isso é uma das questões que a gente pode discutir depois. Mas, basicamente, o que o Dworkin falava é que as teorias interpretativas dos juízes dependem do que eles interpretam como sendo o point da prática jurídica. O point é a meta, o propósito, o princípio que justifica a prática jurídica como um todo. É uma questão difícil isso daí do point. Tem autores grandes, importantes, que outros autores entendem que entenderam errado o que o Dworkin queria dizer sobre isso. Então, o que resta para nós mortais é estudar um pouquinho melhor o que é esse point aí que o Dworkin fala. Então, ele diz que podem haver interpretações diferentes desses juízes a respeito do que é o point da prática jurídica. Só que pela prática, natureza da prática, então, pela própria natureza da prática jurídica, né? São por algumas variedades de forças preparadas para que no fim haja convergência. Traduzi horrivelmente isso daqui, mas está melhor do que eu acho que o tradutor traduz o resto do capítulo. Então, o Dworkin argumenta que essas forças agem de tal maneira que provocam uma pressão centrípeta, ou seja, né, para o centro. Porque o ambiente intelectual e da prática jurídica conspiram para essa convergência, visto que o juiz, ou advogado, qualquer pessoa, né, dentro da prática jurídica, pensa no direito estando em sociedade, e não como agente à parte da sociedade. Então, essa mesma força centrípeta funciona do mesmo modo em relação à resistência a determinadas, está errado aqui, a determinadas interpretações. Então, o direito ganha poder, segundo Dworkin, quando é sensível às fricções e estresses do inglês nas suas fontes intelectuais. Então, na verdade, ele entende que é um trabalho que a gente não pode simplesmente exagerar a função de centralizar que quando as pessoas têm concepções diferentes sobre o que o point da prática requer ou é, a gente pode mesmo assim, né, agir, pode ser que a prática jurídica aja em convergência, mas também existe o que ele diz que até é essencial para a prática jurídica, que é o desafio dessas concepções. A partir dos desafios dessas concepções é que a prática jurídica ganha em poder. Por quê? Porque ela melhora, entre aspas, né? Ela ganha um conteúdo talvez que é mais capaz de justificar o que o Dworkin vai falar que ele tem que justificar depois. Então é bem interessante essa parte, ele toma alguns capítulos para falar sobre isso, que diferente da prática da cortesia, por exemplo, que poderia ser estagnada por não haver tanta margem para discordância, né, o direito ganha da discordância, ele ganha da pluralidade de visões e do desafio de visões passadas. Ele ressalta também que o próprio modo de ser da prática também influencia para que o direito tenha um maior grau de convergência do que outras práticas, como essas stare decisis, né, do common law, e o dever prima facie de obediência a decisões passadas relevantes em outros sistemas. Essa parte eu colei de uma nota que o João fez, então, essa parte é do João. Coisa que eu gosto de marcar nesse capítulo é o que eu penso que é a grande sacada do pensamento do Dworkin, que é a grande sacada, mas ao mesmo tempo é um pulo de uma coisa para outra que não necessariamente a gente
pode concordar assim. Peraí que estão entrando aqui. Vocês estão vendo a tela? Vocês não estão vendo a tela, né, eu acho. Não, agora não. Tá, é porque... Tá, mas agora tá vendo? Sim, agora tá normal. Sim. Tá, beleza. Obrigada, gente. Então, a grande sacada do pensamento do Dworkin, que a gente pode depois ver se isso aqui faz sentido ou não, né, é afirmar que porque a prática jurídica é interpretativa, então o trabalho do teórico do direito também é. Ele não diz que o trabalho teórico do direito deve ser interpretativo, ele diz que qualquer teoria do direito é uma tentativa de interpretar o ponto principal, a estrutura principal da prática jurídica, mas, né, de forma abstrata, mas que mesmo sendo muito abstrato, elas são interpretações consultivas que tentam apresentar a prática jurídica em sua melhor luz para alcançar o equilíbrio entre a prática jurídica tal como a encontram e a melhor justificativa dessa prática. Nenhuma linha claramente delineada separa a teoria do direito da adjudicação ou da interpretação, ou de qualquer outro aspecto da prática jurídica. Tá? Tem muitos pulos aqui, né? Eu acho que dá para notar, mas depois a gente conversa sobre isso. Ele afirma que toda decisão de um juiz é, em si mesma, uma peça em filosofia do direito. Se eu li essa parte, assim, fiquei, meu Deus. Mas, enfim, também que a teoria do direito é a parte geral da interpretação, prólogo silencioso de toda decisão jurídica. Ele não quer dizer que todo juiz tem uma decisão, né? Eu, sei lá, viro juíza e eu tenho uma decisão, uma teoria da interpretação na minha cabeça. Ou eu tenho, sei lá, eu tenho que ser o ministro Barroso e ter uma teoria sobre isso. Não é isso que ele está dizendo. Mas ele diz que a concepção que a pessoa tem, né, da teoria do direito, ela implica na parte geral da interpretação, que é um prólogo silencioso de toda decisão jurídica. Porque para ele isso é complicado, porque uma teoria do direito, como é que uma teoria do direito meramente descritiva, por exemplo, poderia ser a parte geral da interpretação? Né? Porque, lembrando, ele acredita que mesmo uma teoria do direito, que se diz abstrata, que se diz universal, que se diz descritiva, na verdade, tenta apresentar a prática em sua melhor luz. Então, para ele, tanto faz a crítica que a gente fizer em relação a isso, ele vai ter uma resposta. Porque toda teoria é assim como eu estou apresentando. Tá? Depois ele menciona que teorias interpretativas se referem sempre a uma cultura jurídica em particular, né? Geralmente aquela da qual o autor faz parte. Tirando o caso de teorias bastante céticas, ele fala, essas teorias interpretativas utilizam aquele sistema jurídico, né? Aquele do autor que está desenvolvendo a teoria, como um exemplo do direito. Então, se eu sou de um determinado estado, eu vou ter uma facilidade de olhar para um outro estado, pensar se lá tem direito ou não, a partir do ponto de vista da minha prática jurídica, da prática jurídica, de onde eu vim. Tá? Então, ele fala que a teoria do direito ela é sempre aplicada a uma determinada prática jurídica em específico, daí pode chamar de jurisdição, mas no sentido de jurisdição mesmo, sei lá, o Brasil aqui, né? E jurisdições parecidas, por exemplo, que vai ser mais fácil de ter essa proximidade. Então, ele fala que e daí a gente começa a outra discussão, não consegui terminar essa parte aí. Eu nem queria falar dessa parte aqui, porque para mim a parte de cima já seria o suficiente, mas a gente fala para não deixar tudo para o próximo. Ele fala que é plenamente possível que alguém entenda que os nazistas tinham direito, mesmo que seu plano de fundo seja direito anglo-americano. Pois, conforme Dworkin, vírgula, de novo, essa pessoa reconhece que o sistema nazista pode ser reconhecido como um estágio, eu botei histórico aqui, das práticas gerais e das instituições das quais suas próprias instituições também se desenvolveram. Então, ele fala que o direito nazista é direito no sentido bem interpretativo. E daí tem esse problema de eu não entender o que ele está querendo dizer, porque basicamente o que eu entendi dessa parte do direito, tem mais uma parte, tá, dos fundamentos do direito, mas calma que a gente vai chegar lá. Mas quando a gente ainda está falando ali sobre o direito nazista, basicamente o que eu consegui entender, eu não sei se está certo, né? Pelo menos acerca do pensamento dele, é que ele defende que alguém falar que existe direito ou não é bem diferente do que ele entende que os teóricos que utilizam o aliança semântica estão falando. Ele diz, a gente agora pode finalmente utilizar direito para esses casos sem querer dizer que a pessoa está categoricamente, por exemplo, afirmando que existe direito a uma determinada jurisdição. E também pode entender uma afirmação segundo a qual alguém afirma que não há direito, não houve direito na Alemanha nazista. Porque a gente entende que ele está fazendo um julgamento político, blá, blá, blá. E, tipo, honestamente, mesmo uma teoria semântica do jeito que ele diz que existe, seria completamente compreensível que, mesmo que fosse, né, um aguilhão semântico,
eu acredito que seria plenamente possível fazer a mesma afirmação, que ainda assim é possível dizer que a gente sabe que essa pessoa está falando como um argumento de moralidade política, né? Porque ela entende que na prática jurídica dela nunca seria aceito, por exemplo, um direito que, sei lá, relega um papel de cidadão de segunda classe para determinadas pessoas, etc. Todas aquelas coisas que o direito nazista fez. Ele também fala um exemplo dos romanos, né, que alguém pode olhar para a prática jurídica dos romanos e falar sobre ela sem considerar necessariamente a própria prática para dizer, nossa, não é direito que não parece com as instituições que a gente tem. Isso aqui há um sentido em que essa pessoa pode dizer que é direito e a gente vai entender o que ela está falando. E ele disse que as teorias semânticas, por outro lado, a gente precisaria primeiro classificar o que a gente entende por direito, por exemplo, uma visão mais ampla ou mais estrita de direito, para depois fazer essa consideração sobre se os romanos tinham direito, se o direito nazista era direito, a partir dessa nossa visão estrita ou não. E, para ele, era um problema, porque a gente não teria oportunidade de discutir outras coisas muito mais fundamentais. Ele diz que a questão do direito nazista é uma pergunta falsa que nos impede de ver questões mais profundas, mais substantivas sobre essa discussão. E daí, finalmente, eu não sei se eu cobri tudo, eu vou pedir que o João depois lembre se eu deixei algo, tá? Mas eu acho que sim, porque eu não consegui terminar de reler essa parte. E eu li com a cabeça muito cansada ontem, mas ele também fala sobre os fundamentos e a força do direito. E daí ele menciona que existe o que ele chama de um problema na teoria do direito, que é separar em disciplinas a ideia de os fundamentos do direito da ideia de a força do direito, que seria uma questão que a gente, na teoria, estaria deixando para filósofos políticos, por exemplo, para gente que fala sobre outras questões, mas ele fala que são questões tão intimamente interligadas que não deveriam ser separadas dessa maneira. E por mais que dê para fazer uma distinção sobre essas duas coisas, porque elas são claramente distinguíveis para ele, elas não podem ser tão ramificadas assim que elas não que se prive de falar, né? Se um lado se prive de falar do outro, que o outro lado se prive de falar do outro, basicamente. Eu não lembro mais o que tinha, porque essa parte eu não consegui anotar. Mas pode falar, João, por favor, porque eu não lembro mais dessa parte. Não, eu só queria ressaltar para depois a gente não perder, só colocar um alfinete, mas não precisa ser agora. Lá nessa última página, penúltima do capítulo, também tem uma passagem muito interessante. Eu acho que é só um parágrafo grande, que ele fala sobre, revela grande parte eu diria, da visão metateórica do Dworkin e ajuda a jogar luz, um pouco mais de luz sobre o projeto teórico dele no Laws Empire, né? Que deixa eu até pegar aqui a página, é a 112, é o penúltimo parágrafo, quando ele fala justamente sobre... bom, ele está enfrentando a objeção, e isso eu quero até ver com vocês depois, se vocês conseguem reconstruir a resposta que ele faz a essa objeção, porque eu acho que o Dworkin acaba saindo mais pela tangente do que respondendo nesse ponto, mas, enfim, é algo para ser debatido. Quando ele está falando sobre... Bom, ok, mas a minha teoria, o meu projeto teórico nesse livro, ele sofreria um grande golpe se eu não conseguisse afastar, por exemplo, uma objeção muito comum na teoria do direito, de que, bom, trocando em miúdos, descrever o direito é uma coisa, prescrever o direito ou fazer teoria normativa é outra. E aí, como a Bárbara tinha falado, ele vai comentar sobre como na teoria do direito, na academia, principalmente na teoria do direito acadêmica, existe frequentemente essa divisão de trabalho entre os teóricos analíticos e os filósofos políticos. Os filósofos políticos discutem a questão da força do direito, enquanto que os filósofos analíticos do direito discutem os fundamentos do direito, né? Que é o que a gente estava falando até então. A questão da força do direito não entrou até agora, né?
Está começando a ser introduzido. Mas para quem já leu, por exemplo, um pouco de uma questão de princípio, do levando os direitos a sério, dá para ver claramente que é uma questão muito cara para o Dworkin. Né? E ele está claramente criticando esse ponto, mas ele também reconhece que, até certo ponto, isso é natural que aconteça e traz certas vantagens para os próprios teóricos do direito. Né? Vamos dizer, é um ponto bem comum no pensamento do Dworkin, né, de que para que a gente possa ter desacordos, a gente precisa ter um certo grau razoável de acordo, e é a mesma coisa nessa divisão de trabalho. Existe vamos dizer, os teóricos do direito partem de um certo grau razoável de acordo sobre a força do direito, mesmo que artificial, dizendo que o direito tem força em casos, por exemplo, casos não excepcionais, casos de justificação normal do direito, para roubar a expressão do Russ, para focar na questão dos fundamentos do direito, enquanto que os filósofos políticos fazem ao contrário. Partem de alguma visão razoavelmente consensual sobre o que são os fundamentos do direito para discutir, vamos dizer, providenciado, dado que o direito é X deve ser seguido ou não, e quais as condições em que a gente pode desobedecer X. Né? Mas o ponto para ele é que essa divisão ela não deve ser exagerada. Né? Ele até fala que tem uma passagem muito bonita até, o Dworkin ele escreve muito, tem um estilo muito bom, que não é necessariamente escrever claro sempre, né? Mas que ele fala que basicamente em certas situações quando a gente está ansioso sobre alguma questão teórica ou política relacionada ao direito, a gente insiste no que ele chama desse slogan positivista, né, de que o direito é uma coisa, como os juízes devem decidir é outra. Né? Mas ele fala que, e esse é um ponto, eu acho que muito importante para entender o projeto teórico dele, ele fala que essa diferença, isso overstates, isso, vamos dizer, amplifica demais essa divisão entre uma teoria sobre os fundamentos do direito e uma teoria sobre a força do direito. Porque, e aí que ele fala, a não ser que a gente seja cético quanto ao direito, a nossa teoria sobre os fundamentos do direito tem que dizer não sempre o que um juiz deve fazer, ou como ele deve decidir, mas ao menos o que ele deve fazer em princípio. Essa é mais uma passagem que o Dworkin só joga aqui e que ele vai trabalhar só lá para frente, mas eu acho um ponto muito interessante para entender que pelo menos uma coisa do projeto dworkiniano, que muitas vezes é mal compreendido, eu acho, mas que para ele, o que quer que seja o direito, ele é um tipo de prática social, um tipo de instituição que é ao menos prima facie justificado. Ele é o projeto dele, e ele fala claramente, lá na página 110, o que ele está tentando desenvolver aqui, finalmente, desenvolvendo uma teoria completa dele, não só uma coletânea de artigos, é uma teoria política completa do direito. Não é uma teoria analítica descritiva e não é só uma teoria normativa sobre se a gente deve ou não obedecer ao direito, mas é uma teoria que quer unir justamente esses dois pontos. Isso, para ele, eu acho que uma das premissas implícitas nisso é justamente essa ideia de que o direito ele impõe razões, vamos dizer, razões para agir que são a princípio justificadas. Elas são possivelmente derrotáveis por razões morais mais pesadas, a gente pode dizer, por exemplo, direitos morais, que o Dworkin ainda insiste nessa ideia de direitos morais que qual é a palavra que ele usa? Vamos dizer, que derrotam razões jurídicas da coletividade contra o indivíduo. Mas a ideia aqui é justamente unir esses dois projetos. Isso, eu lembro que a gente comentou já desde da nossa leitura do Império do Direito, onde, se não me engano, se não no capítulo 1, naquele Jurisprudence, no prefácio, é um dos dois agora,
ele fala abertamente que a ideia dele é desenvolver uma teoria política, normativa sobre o direito. É uma teoria que... E aqui isso aqui vai se tornando cada vez mais claro, é uma teoria que claro, ele tem uma meta-teoria do direito, ou uma teoria sobre a interpretação, que é o interpretativismo, mas, por exemplo, o que a gente vai ver lá para frente, que é a teoria do direito como integridade, é uma teoria voltada a uma cultura jurídica particular, né? Que é talvez... Aí, o quão paroquial é essa cultura jurídica, a gente pode debater. Essa é uma questão muito interessante que eu quero até voltar depois. Se vale só para os Estados Unidos, eu acho que não. Eu acho que vale claramente também, por exemplo, para o Reino Unido, que é um lugar, um outro país onde o Dworkin deu aula por muito tempo, né? Depois que o Hart se aposentou. Mas eu acho que talvez vale até mais para alguma noção, talvez meio propositadamente aberta de cultura jurídica ocidental, provavelmente. Enfim, essa é uma questão que a gente pode trabalhar depois. E lá para baixo, nessa mesma passagem que eu tinha falado, na página 112, tem um outro ponto muito importante que eu, pelo menos, eu considero cada vez mais importante, cada vez que eu releio o Dworkin, que é a questão de como deve ser a teoria do direito. Não só o que, mas de como deve ser. Que é um ponto que o Dworkin vai martelar, talvez até o final da vida dele, e que fica mais explícito lá no Justiça de Toga, que é que a teoria do direito deve ser interessante. Ela deve ser interessante num sentido muito específico. Ela não deve ser um objeto de interesse apenas, por exemplo, de filósofos analíticos. Ela deve ser algo interessante para juízes, para juristas de maneira mais geral. Ele até fala que... E é por isso que a teoria do direito tem que dizer algo sobre como um juiz, em princípio, deve agir para ele. Esses dois, ou não por isso, mas esses dois pontos estão conectados de alguma maneira. Como isso se estruturaria em algum argumento de maneira mais formal, eu vou ficar devendo para agora, claro. Mas esse é um ponto muito interessante. Ele vai ser saltado várias vezes. É esse um sentido... E essa é uma das razões, eu acho, pelas quais ele também está rejeitando trabalhar a teoria do direito nessa moldura, vamos dizer, nessa moldura semântica. Eu tendo a achar até que existe um sentido em que ele diria que é possível fazer uma teoria semântica do direito, ou uma teoria fundada na visão de plano fato, visão dos fatos brutos, mas que esse sentido, que poderia, vamos dizer, sobreviver às objeções que ele faz a esse tipo de teoria no primeiro capítulo do Império do Direito, ainda que possíveis, elas são desinteressantes. Ele fala abertamente de escolasticismo, né? Ele não quer uma teoria que seja só... que ajude em testes de memória para estudantes, por exemplo, associar slogans como o direito ao comando do soberano a algum filósofo. Ele até fala, a teoria do direito tem sido isso por tempo demais. E o que ele faz aqui é justamente um movimento de tentar realmente arrastar a teoria do direito para outro lugar, né? E é por isso que é tão importante para ele essa tentativa de reformular posições de filósofos do direito renomados, como Austin, como o próprio Hart, como o Richard Posner, como a gente vai ver, como teorias interpretativistas, né? Porque, vamos dizer, ele quer, eu diria, talvez trazer novos ares à própria teoria do direito. Daí, teoria do direito revisitada, né? Enfim, tô falando demais agora também, mas eu acho que a gente pode voltar depois talvez ir discutindo na ordem. Tem várias coisas para comentar que eu acharia interessantes ainda. Especialmente o tópico do direito nazista, que eu acho que eu, pelo menos, eu acho a resposta do Dworkin pouco convincente, mas eu acho interessante. Não sei se alguém quer falar nada antes por aí. Vamos se candidatar aí, pessoal, pode levantar a mãozinha se quiser. Eu acho que a gente pode começar do começo, e a minha consideração em relação ao início desse capítulo é justamente que mesmo que a gente saiba e faça vários argumentos para demonstrar como o Dworkin caracteriza mal o positivismo jurídico,
as críticas que ele faz ainda, de certa forma, conseguem se aplicar ao positivismo jurídico, eu acho, tá? Porque mesmo que o positivismo jurídico nunca tenha defendido, esses teóricos do positivismo jurídico nunca tenham defendido, né, o Austin ou o Hart, que o direito é uma questão de saber, né, que ele coloca como se fosse um objetivo do positivismo, fornecer quais são os fundamentos, os critérios semânticos do direito, para dizer que o direito tem um sistema específico. A gente pode dizer, não, isso realmente é equivocado, mas mesmo assim o restante desse capítulo se aplica ao positivismo jurídico. Né? Ele vai fazer uma série de mal caracterização do Ras também. Né? Ele vai citar artigos deles, assim, descaracterizando completamente o que os autores falaram. Mas, no fim do dia, eu acho que é feliz a argumentação dele. E eu acho que é por isso que muita gente se convence pelo que o Dworkin escreve, porque mesmo que ele seja completamente equivocado nas premissas que ele parte, ele chega num lugar que a gente entende por que ele chegou, mesmo que aquelas premissas estejam erradas, né? O início do argumento esteja errado. Mas a ideia, para mim, é que supondo, né, que tudo isso que ele falou do agrilhão semântico nunca nem tenha existido, nunca tenha sido defendido de fato por esses teóricos do direito, mesmo assim, faz sentido dentro do pensamento do Dworkin, ele rejeitar essas ideias e ele explicar porque partindo dessa rejeição ele consegue demonstrar, entre aspas, consegue mostrar por lógica, talvez, por que ele acredita que o direito, a teoria do direito, primeiro que o direito é uma prática interpretativa e porque, para ele, mesmo fazendo uma teoria positivista, a gente está fazendo uma teoria interpretativa, a gente só não tem que enxergar. É basicamente o que ele diz. É bem difícil teimar com esse tipo de argumento, porque no fim do dia vai ser sempre como, pelo menos na minha impressão, vai ser sempre como se ele estivesse dizendo, sim, mas entende que tu está fazendo teoria interpretativa e, tipo, tu pode estar dizendo, não é, sabe, não é, eu ainda estou fazendo uma teoria descritiva do direito, as minhas premissas são essas e as minhas, né, o que eu mostro é isso. E mesmo assim ele vai estar lá no canto falando, não, tipo, se tu não pensasse numa visão semântica, talvez tu conseguisse ver. E a verdade é que, assim, eu não penso de uma perspectiva semântica. E eu não penso dentro dessa moldura que tu colocou o meu pensamento, mas mesmo que eu te mostre que eu não tô, que é o que o Ras faz, mesmo que eu te mostre que eu não estou fazendo isso da maneira como eu explico que pode ser uma caracterização do sistema jurídico, mesmo assim tu não vai rejeitar a possibilidade de que eu esteja fazendo um tipo diferente de teoria do que tu acha que eu estou fazendo. Então, esse é um problema. É como se a gente discutisse com alguém que não está disposto a mudar de ideia. Né? Então, isso para mim é um problema, mas eu acho que ele vai fazendo um trabalho de explicar melhor e lembrar a gente que isso faz parte de uma concepção maior que ele tem acerca do conceito de direito da prática jurídica e do fato de que a teoria do direito é só um capítulo, né, dessa coisa maior que é a moralidade. O direito também é uma parte maior da moralidade, menor dentro da moralidade política. Então, isso que é problemático. Vocês vão ver que nesse capítulo, já vou passar de volta a palavra para o João, mas vocês viram que nesse capítulo, várias vezes, do nada, ele menciona como toda teoria existe para justificar a coerção estatal. E, se vocês bem lembram, vocês poderiam ser, agora, passando um ano que a gente leu o conceito de direito, pensar bem, olha, o Hart de fato mencionou a diferença entre a coerção, né, e o direito, ou em que medida eles se complementam, né, aquela coisa toda. Então pode ser que o Dworkin esteja certo, mas em nenhum momento dá para a gente, assim, eu acho que inflar tanto essa perspectiva, pelo menos uma teoria como a do Hart, de que ele estaria se propondo a justificar a coerção estatal. E vocês vão ver que mesmo uma leitura, e o Dworkin fala isso em outros capítulos, mesmo uma leitura de alguém que não esteja disposto a justificar a coerção estatal, que é a minoria, ele fala, essa pessoa conseguiria entender a teoria dele, porque ele não está querendo justificar da perspectiva eu quero que vocês obedeçam o direito. Ele está querendo dizer que toda a teoria do direito se propõe a justificar a coerção estatal tal como ela é, que é num sentido descritivo também. Então, não é num sentido de eu vou convencer vocês a seguir a lei. Né? Não é justificar nesse sentido. É justificar, eu acho que num sentido anterior. Mas eu vou passar a palavra para o João e a gente continua nessa. Eu vou até aproveitar para
Eu queria comentar outra coisa, mas vou antes só jogar na roda a questão esse requisito da melhor luz, da ideia de interpretação construtiva dele. O Dworkin foi muito acusado, eu acho que às vezes até equivocadamente, eu acho que foi uma crítica forte demais, de que a teoria dele é uma teoria que é uma teoria necessariamente justificatória do direito, né? Porque ela procura ver o direito com sua melhor luz. E essa é uma coisa que, em certos momentos, eu não sei se é aqui ou se é em outros livros, ele procura rebater, e porque diversas vezes vai ser feita essa crítica. Eu acho que o próprio Joseph Raz ele chega a fazer uma crítica parecida, para mostrar como realmente a teoria do Dworkin é uma teoria particular que só funciona a partir de um certo platô mínimo de moralidade, em comunidades com certo platô mínimo. Por exemplo, ela é uma teoria muito complicada de você fazer, por exemplo, como que você faz a interpretação construtiva, isso acho que segundo, eu acho que é o Russ, como você faz a interpretação construtiva tentando ver com melhor luz o sistema jurídico da África do Sul na época do Apartheid. É uma questão complicada. O que ver o sistema jurídico do apartheid em sua melhor luz? Porque não é por acidente que houve segregação. Faz parte dos valores aquela prática social, o compartilhamento de um conjunto de crenças sobre superioridade branca, por exemplo, ou inferioridade negra, por exemplo. Não é um acidente que pode ser dito. Não, isso aí foi. Eles passaram isso por engano e a melhor interpretação seria ver esse conjunto de leis de segregação racial como algo que não devia ser considerado vamos dizer, no bojo jurídico, o conteúdo jurídico desse sistema em sua melhor interpretação. A questão e essa é um problema que eu acho que ele identificou e que vários defensores do Dworkin identificam e procuram responder. Eles vão dizer, por exemplo, a professora Luciana, que esteve aqui com a gente, ela faz questão de rebater essa ideia, o Gerald Postman também, o professor Ronaldo Macedo, da USP, dizendo que a teoria dele não procura justificar o direito, ela procura vê-lo em sua melhor luz, mas às vezes, e aí é o ponto deles, às vezes, ver o direito em sua melhor luz significa ver, inclusive, que aquela prática não tem qualquer justificação possível e que, portanto, ela, inclusive, deve ser rejeitada, nesse caso. Isso eu diria que é justamente uma forma de ceticismo interno que o Dworkin fala, né? Por exemplo, voltando para a moralidade, o exemplo que ele dá na moralidade, de um ceticismo interno, não um ceticismo externo. A moralidade, vamos dizer, normas morais existem objetivamente se e só se Deus existe, Deus não existe, portanto não existem regras morais. Esse é um dos exemplos que ele dá. Eu acho que esse seria um caso de ceticismo interno aplicado à força do direito e ao direito de uma maneira geral. A questão que eu acho que seria interessante a gente pensar é se essa resposta a essa objeção realmente funciona. Porque, ok, realmente, a teoria dele não assume que o direito é um fenômeno justificado, mas ela assume, no mínimo, que o direito é um fenômeno justificado prima facie. Porque, vamos dizer, não é que ele está perguntando, esse é um fenômeno justificável. Ele dá uma boa dose de boa vontade com o direito, ele dá de barato isso. Vamos dizer, ele já parte da premissa de que ele é um fenômeno, uma prática social, que impõe razões, por exemplo, que nos dá razões morais para agir, que são, inclusive, derrotáveis, mas que a princípio são justificáveis. E eu acho que essa crítica, os defensores do Dworkin têm muito mais dificuldade em rebater do que aquela crítica um pouco mais pesada de que o Dworkin já parte da premissa que o direito é justificado. E a gente pode discutir se todas as teorias do direito estão realmente engajadas nesse projeto. Claro, eu diria que não, por exemplo, que o que o Hart está fazendo é outra coisa.
Mas enfim, esse é um ponto interessante para ser debatido, porque eu acho que a parte mais controversa da teoria do working tem duas, na verdade. Mas a primeira é justamente a visão metateórica que ele vai colocar, essa coisa de que é tudo. Se as pessoas enxergassem direito, elas veriam que elas estão fazendo. Que eu estou fazendo teoria do direito igual o Hart, e que o Hart está fazendo teoria interpretativista, está fazendo uma teoria que tem implicações para como os juízes devem decidir. Esse é um ponto. O segundo é um que a gente vai ver mais para frente, que são vamos dizer, os comprometimentos ontológicos que uma teoria como direito como integridade geram para o teórico que queira defendê-los. Mas, enfim, como a gente ainda não entrou no assunto do direito como integridade, vamos nos manter no primeiro, que eu acho que é o ponto mais controverso desses dois. Porque é extremamente... Eu acho que esse é um ponto que talvez o Dworkin foi mais criticado, até fazendo um recapitulado de novo para o seminário que a gente fez ano passado. Eu lembro que o professor Guilherme de Almeida, ele comentando uma das falas da professora Luciana, que apresentou a teoria do Dworkin, mais especificamente o interpretativismo, não o direito como integridade, ele falou que o ponto do Dworkin de que o direito é uma prática social interpretativa não é exatamente controverso. Um positivista poderia aceitar até, vamos dizer, sem grandes problemas, pelo menos. O ponto que é realmente controverso é que porque o direito é uma prática social interpretativa, a teoria do direito também tem que ser um exercício de interpretação construtiva, né? Que é justamente o que a gente estava debatendo tanto nesses últimos dois encontros, né, sobre o capítulo 1 e 2. E eu acho que esse é um ponto que o Dworkin tem uma impressão que é difícil de manter. Ele tem mais de uma tentativa, mais de um argumento para tentar justificar essa posição. Hoje a gente está nesse capítulo a gente viu um deles lá no final, que é justamente a questão, vamos dizer, o argumento do caráter interessante da teoria do direito, né? A teoria do direito, quando ela abandona esse caráter conceitual, ela ganha em termos talvez de utilidade prática, em utilidade filosófica. Ela se torna mais interessante porque ela joga a luz sobre uma miríade de outras questões que, segundo ele, são obscurecidas quando a gente trata a teoria do direito como ela vem sendo tratada, por exemplo, pelo Hart, antes dele, pelo Austin. Bom, e se ele está certo nisso, claro, é outra questão. Eu particularmente, não me sinto muito convencido por esse argumento dele, porque justamente eu acho que ver todos esses projetos teóricos diferentes do dele como engajados na mesma empreitada interpretativista obscurece mais do que esclarece. Mas, enfim, essa é uma questão, acho que para outra hora também. Mas alguém quer falar, pode levantar a mão que daí a gente passa a palavra. Eu acho que por enquanto eu vou falando só para a gente não ficar esperando alguém falar. Mas é só se candidatar ali que a gente passa a palavra, gente, na mãozinha aqui embaixo. Então, eu acho que uma coisa que fica para a gente continuar lendo, eu acho que é uma leitura de boa vontade, pelo menos da nossa parte, é lembrar desses pressupostos dele, que mesmo que a gente não concorde, ele trabalha com esses pressupostos. E aqui no Brasil a gente recepcionou muito bem o Dworkin, pelo menos a parte que certas pessoas gostam de lembrar a respeito do Dworkin, né? Acontece muito das pessoas quererem lembrar de uma parte e ignorarem completamente o resto, mas as pessoas recepcionaram de uma forma geral muito melhor o Dworkin do que teóricos, até como Kelsen, que a gente trabalha muito aqui, né? Porque diz que é muito frustrante ler um livro inteiro, por exemplo, como a teoria pura do direito, e não saber como o juiz deve decidir. Agora, relegar a teoria do direito a um trabalho unicamente de saber o que os juízes devem decidir, para mim, é só uma parte da teoria do direito, né? E eu confesso que realmente é muito mais interessante, especialmente quando a gente está lá no começo do curso,
ler aqueles livros do Dworkin, aqueles artigos que falam sobre desobediência civil, sobre como os juízes já decidiram em casos de... Não é discriminação reversa. Eu acho que é uma coisa assim, né? Discriminação inversa. Por favor, não vão esperar que espero que vocês tenham lido isso para não pensar que o Dworkin está falando que existe algo como um racismo reverso ou algo assim que a gente falou, que não tem nada a ver com isso. Mas ele tem teorias ele fala sobre teorias da equidade muito bem. Eu gosto muito dessa parte da teoria dele. Eu acho que quando a gente está falando mais sobre teoria do direito do que sobre filosofia do direito em geral, porém, o Dworkin tem certos equívocos de dizer que existe a função que ele atribui à teoria do direito e essa é a função certa da teoria do direito. Né? Chega a ser uma coisa, para alguém tão pluralista, um pouco ditatorial demais, né? De tipo, não, o que tu está fazendo, tu está pensando do jeito que eu estou pensando. O que tu está fazendo do jeito que eu estou dizendo que tu está fazendo. Então, é bem complicado de discutir com esse argumento, porque parece que ele bate na parede sempre, porque ele sempre vai lembrar que existe uma prática muito mais ampla do que o direito, que é a moralidade política, e que a teoria do direito está dentro desse espaço, por isso tem que trabalhar com esse espaço. Então é um pouco difícil para mim ser convencido por esse argumento, porque ele não me parece oferecer. Apesar de que... E também uma coisa interessante do que o João demonstrou, não sei se eu caí, vocês me avisem se eu caí, vocês me avisem, mas... Tá, mas tem uma coisa também que ele fala, num certo pedaço, que poderia levar a gente a crer também, que porque ele fala de uma coisa X, ele, por exemplo, estaria falando que a teoria tem que ser interessante para servir a propósitos práticos, ele estaria comprometido com uma tese que eu acho que já se atribuiu até o Hart, as consequências morais benéficas de se enxergar uma teoria do direito a partir de determinada perspectiva. E ele também não está fazendo isso. A gente poderia, também descaracterizar o Dworkin, mas ele não está fazendo isso, né? Ele não está querendo apelar para dizer, olha, a minha teoria é de enxergar o direito da sua melhor luz porque leva a consequências morais benéficas. É porque leva a essas consequências específicas. Mas não é isso. É que, em princípio, né, o direito é parte da moralidade política, a prática jurídica é parte da moralidade política maior de uma comunidade, né, e que, por isso, a teoria dele também parte dessa mesma perspectiva. É uma questão de princípio, talvez, do que questão de consequência. Né? Não é uma escolha de... Eu sei que se a gente olhar pela moralidade da prática, a gente vai ter decisões mais justas, que não é sobre isso, não é sobre as consequências necessariamente. É sobre, justamente, né, olhar para o direito em sua melhor luz. Que ele acha justificável em princípio e não pelas consequências que isso tem. Então, eu acho que também não dá para forçar de dizer que se enquadra numa perspectiva assim, porque eu consigo concordar, que ele deixa claro que não é o caso. Né? Pode falar, João. Eu acho que daí a gente pode se encaminhando mais para o final, mesmo que tenha umas pendências, porque, né? Ah, tá. Só complementando esse ponto, eu diria até mais que uma questão de princípio, eu acho que é uma questão do Dworkin identificar o tipo de prática social que o direito é, né? Inclusive, vamos dizer, esse é um problema que o Hart cai, justamente, eu acho que isso está lá no último capítulo lá sobre o direito internacional que a gente leu, que ele fala de um conceito amplo, de um conceito restrito de direito, e fala que a gente deveria optar pelo conceito amplo de direito, porque ele nos ajuda a desenvolver uma consciência ou um raciocínio moral melhor sobre se a gente deveria ou não seguir o direito. Né? Mas, enfim, essa é uma tese extremamente criticada, e não é o caso do Dworkin, porque eu acho que tem dois jeitos de ler o que o Dworkin faz aqui. Tem a Dixon, no Evaluation Legal Theory, ela vai dizer que eu acho que os dois, pelo menos no geral, estão corretos, mas tem dois jeitos de interpretar. O jeito mais forte é dizer que o Dworkin faz isso porque ele acha que o direito, vamos dizer, ou melhor, o conceito de direito é um conceito de tipo interpretativo. Né? Vamos dizer, um outro jeito é um jeito talvez um pouco menos essencialista, que não vai falar tanto
do tipo de conceito, tipos de conceito que existem no mundo, mas sobre o tipo de prática linguística na qual a gente emprega o conceito de direito, né? Que é o que o Ronaldo Macedo vai falar, e que me parece a leitura mais razoável. Quer dizer, o tipo de prática interpretativa na qual a gente emprega os conceitos jurídicos, o conceito de direito, ou seja, a prática jurídica, né, é um tipo de conceito controverso. É um conceito que está envolvido numa prática argumentativa. Né? Não é um conceito, por exemplo, para a gente comparar, não é um conceito natural como água, por exemplo, que é um conceito que demarca algo que existe no mundo independente da gente e cujas propriedades necessárias e suficientes são independentes da gente. E não é nem um conceito criterial como, por exemplo, um triângulo, que, enfim, vamos dizer, a existência do triângulo depende de propriedades necessárias e suficientes para sua existência, vamos colocar nesses termos. O conceito de direito, vamos dizer, ele tem um certo núcleo duro sobre o qual as pessoas têm que concordar para que esse conceito possa existir, mas não se trata justamente sobre aquilo que a gente discutiu tanto na reunião passada, né? Não se trata de propriedades necessárias e suficientes, é só, vamos dizer, um grau mínimo de consenso que precisa existir para que as pessoas possam discordar, e é isso que marca a prática jurídica para o Dworkin. E é por isso que a gente precisa fazer teoria do direito dessa forma, né? Porque é assim que a gente determina os nossos, vamos dizer, o conteúdo jurídico. É assim que a gente determina o valor de verdade de proposições jurídicas, como, por exemplo, é proibido dirigir acima de 50 km por hora. Né? É a partir esse exercício de interpretação construtiva. Né? Eu não sei se a gente se seria bom a gente voltar depois para aquela parte sobre justamente essa atribuição que o Dworkin vai fazer do ponto do direito, como restringir e justificar o uso da força pelo Estado, e o ponto da flexibilidade da linguagem, a questão do direito nazista, e aí depois a gente parte para as explicações mais administrativas do grupo. Eu não sei se a gente tem explicações administrativas hoje. Acho que tu tem? Não sei. Tá. Não, eu tinha entendido errado, então. Perdão. Não, acho que a gente não tem. A questão dos horários a gente deixa vocês pensando para semana que vem, vocês verem se vocês preferem mudar o horário. Mas, por enquanto, a gente pode ir discutindo, acho que daí indo para a finaleira com essa parte. Eu sei que a gente discutiu indo para o começo, para o final do texto, mas a gente pode voltar lá para a parte que o João mencionou, sobre... Eu acho que antes disso, antes do direito nazista, você tinha mencionado outra coisa que eu acabei perdendo agora quando eu estava falando. O que tu falou mesmo? Perdão. Sobre... desculpa, me perdi aqui. Sobre, enfim, as duas explicações sobre por que o Dworkin não incorre nessa... Ele não está assumindo a tese das consequências morais benéficas. Né? A da Dixon e o do Eu acho que essa do a gente Ronaldo não Macedo. precisa... Eu acho que acho sobre que essa... isso estaria meio coberto. Talvez a gente pode, né, oferecer os textos, mas eu acho que não tem espaço para a gente falar dos textos a mais aqui, porque ninguém pôde ler antes. Aí fica a parte do direito nazista, que é um pouco complicada, né? Que é quando ele fala, eu acho complicado no caso, que é quando ele fala que no sentido pré-interpretativo a gente pode concordar que pode olhar para alguém que fala que o direito nazista era direito e achar, ok, tanto quanto uma pessoa que diz que não, o direito nazista não era. Mas ele fala no sentido pré-interpretativo. É complicado isso, porque mostra já que o Dworkin não tem uma teoria que consiga dizer quando uma prática social é direito ou não é. Né? Tem direito ou não tem. Porque ele não consegue demonstrar
se existem requisitos necessários para que uma prática se chame de direito. Ele simplesmente diz que, por causa do ponto de vista que o intérprete tem da própria prática jurídica, qual ele reputa direito, então uma determinada prática que a gente pode observar de fora também tem ou não direito. Daí é complicado. Ele diz que a gente pode abstrair, sim, por exemplo, olhar para a lei, como essa lei dos romanos, lá de Roma Antiga, e dizer, no Império Romano, eles tinham direito num certo sentido, e a gente consegue olhar e dizer, sim, eles tinham direito. Mas mesmo não tendo nenhuma semelhança com algumas instituições que hoje a gente tem, ou tendo, né, e daí explicar essas semelhanças, eu acho ruim porque não nos fornece, né, e daí também é porque eu acho que ele acha que essa questão é inútil. Para mim, eu acho que é isso que ele pensa, que essa questão ela não vale a pena ser questionada, porque pelo que eu entendo do pensamento dele, eu caí, porque o João para mim está congelado. Se alguém pode me falar. Não, o João caiu. Não foi eu que caí. Tá, enfim, voltando para essa questão do direito romano que ele fala, é complicado porque daí parece que ele não consegue olhar e dizer, olha, por essas instituições que mesmo que não existam na nossa prática jurídica, que a gente também diz que tem direito, isso aqui é direito, porque o direito existe, tem alguns requisitos necessários, né, o suficientes para dizer que lá existe algo chamado direito. Ele não tem isso, né? Ele não consegue dizer, ele só diz que depende muito da. Parece que ele diz que depende muito do que o intérprete vai pensar. Porém, né, a gente tem que lembrar que existe um negócio chamado Oriente, que tem instituições diferentes, que tem muitas coisas diferentes e que mesmo assim a gente pode olhar e dizer. E ele fala que, né, a gente vai olhar para coisa muito diferente e dizer que também tem direito. Então, cara, tem que ter alguma métrica, sabe? Que ele fala que não existe, que ele fala que por mera. Né, por uma questão interpretativa de como as pessoas que estão naquela prática conseguem vislumbrar a própria prática. Eu acho muito ruim de olhar por essa perspectiva, e daí quando ele fala que o direito nazista é direito no sentido pré-interpretativo, piora. Porque por que o direito nazista não é direito no sentido, como acho que o João falou, pós-interpretativo, então, né, que é aqueles estágios da interpretação que ele fala? Não tem resposta ali nesse pedaço. Eu não vi a resposta no caso. Pode ser que passou batido por mim. Então, se vocês quiserem, não sei, falar sobre isso, eu acho que deve ter artigo suficiente sobre esse ponto. Não sei. Talvez não seja nenhuma questão que vale tanto a pena se discutir, né? Mas a questão que ficou em aberto. E daí, eu não sei, o João tinha alguma consideração, daí eu acho que a gente pode ir se encaminhando para o final. Só preenche a lista de presença, tá, gente? E se tiverem também alguma dúvida sobre esse capítulo, eu até esqueci de falar, eu estava relendo, eu não lembrava que algumas coisas nesse capítulo em especial eram, sinceramente, tão confusas, assim. Enfim, no geral, não gosto de ficar chorando sobre como o Dworkin às vezes escreve mal, mas esse eu achei que algumas coisas realmente ficaram meio soltas. Mas, enfim, eu acho que essa sessão, ela acaba sendo bem importante, porque eu acho que tem certas coisas que poderiam ser, justamente, e essa é uma coisa que eu vou até correr atrás depois, que os interlocutores do Working poderiam facilmente objetar, por exemplo. Quando ele fala, eu não vejo como o que ele aponta como teorias semânticas do direito, o que quer que, quem quer que seja que vista essa carapuça, essa é uma outra questão, mas vamos falar, por exemplo, dos autores aos quais ele estava mais se dirigindo, como o caso do Hart, do Rasp, e, enfim, outros positivistas jurídicos da época. Eu não vejo como eles obscurecem a questão de as várias questões que ele diz que existem quando a gente está falando sobre a questão do direito nazista, quando eles perguntam, ao fim e ao cabo, se o que é direito e considerando e respondido essa pergunta, se esse tipo de coisa, esse tipo de instituição social existia no direito na Alemanha nazista, por exemplo. Justamente, uma coisa que o Dworkin parece evitar a qualquer custo é incorrer em alguma forma de essencialismo na teoria dele. Né? Aqui ele retoma, inclusive, aquela analogia que ele faz no capítulo passado, ou retrasado, não sei agora,
Passado, perdão. Do direito como uma espécie de um, vamos dizer, de um conceito, vamos dizer, os diferentes sistemas jurídicos como relacionados entre si por uma semelhança de família, né? Vamos dizer, não existe um conjunto de propriedades necessárias e suficientes, segundo o Dworkin, que todos os sistemas jurídicos que recebem o nome apropriadamente de sistemas jurídicos compartilham entre si. Eles compartilham, eles são, como vamos dizer, como fios de uma corda que se entrelaçam todos e que formam essa corda, mas que nenhum deles contorna, vamos dizer, ou contorna toda a corda, ou que vai de uma extremidade à outra. Né? O ponto que, ainda assim, eu acho que fica sem resposta nessa sessão do Dworkin, é que, ok, eu acho que a gente pode conceder claramente para ele que existem várias questões diferentes dentro dessa questão de se o direito nazista tem direito ou não, como ele faz um trabalho nessas 4 páginas de explicitar, e que a nossa linguagem ela é rica o bastante para que a gente possa entender claramente uma pessoa que diz, em um certo sentido, em um certo contexto, que o direito nazista não era direito, e dizer em outro contexto que o direito nazista era de fato direito. Num sentido, ele vai dizer vai exemplificar os vários sentidos que a pessoa poderia estar falando. Em um certo sentido, ela pode dizer que o direito nazista tinha instituições, tinha uma legislatura, tinha um sistema judiciário e tinha, vamos dizer, todos esses tipos de instituições sociais e práticas sociais às quais a gente regularmente se refere como sistema jurídico. Isso ele vai dizer que é um tipo de sentido pré-interpretativo em que alguém diz que o direito nazista é direito, que é a identificação igual a que a gente faz, por exemplo, de olhar para o sistema jurídico norte-americano e dizer que eles têm direito. Mas ele também pode dizer que é direito, mas que é um direito moralmente degenerado, é um sistema jurídico, é um tipo de direito que impõe direitos e obrigações que são derrotáveis por direitos e obrigações morais mais fortes, por exemplo. Ok, esse ponto eu acho que não existe tanta controvérsia. O ponto é que, ok, existem essas diferentes questões, mas qual é a questão, a principal questão que é perguntada na teoria do direito quando se pergunta se o direito nazista é direito ou não? Eu acho que a principal pergunta é justamente a que é feita por teóricos como Hart, por exemplo, de o que é esse tipo de instituição social a qual a gente se refere como direito. E respondida essa questão, se o direito nazista pode ser considerado direito nessas circunstâncias. Eu acho que a resposta, por exemplo, que tanto teóricos do direito natural contemporâneos quanto teóricos positivistas vão responder, é que sim, era direito. Era um direito moralmente injustificável, mas que era direito. Né? E esse que eu acho que é o ponto central da coisa. Isso é o que o Dworkin vai jogar para o lado dizendo que isso é um sentido pré-interpretativo, mas que num sentido pós-interpretativo, a gente poderia afirmar que o direito nazista não era direito. A questão é, o que significa dizer que, ao fim e ao cabo, que o direito nazista, que a Alemanha nazista não tinha direito num sistema interpretativo? Ou, ao contrário, dizer que eles tinham direito num sentido pós-interpretativo. Não fica claro para mim o que exatamente está sendo afirmado, na verdade. Se o que está sendo afirmado é que ele não passa num teste que justifica essa prática como uma prática interpretativa, por exemplo, ela não passa no teste de justificar o uso da coerção, igual ele fala, que é o ponto geral do direito. No fim e ao cabo, ele só está dizendo, parece, para mim, que o direito que é um direito que não, vamos dizer, que falha em nos dar razões para agir. Ele falha em ser moralmente justificável, ele falha em ser autoridade legítima. Mas
eu não sei o que a gente ganha de aceitar, vamos dizer, de adotar essa abordagem dele, vamos chamar de uma abordagem interpretativa pluralista. É justamente, é mais uma inquietação até do que uma grande crítica que eu tenho para o Dworkin, que eu falho em perceber o que exatamente é ganho nessa abordagem dele. Porque a gente pode rejeitar, por exemplo, a abordagem interpretativista dele e continuar muito bem afirmando que sim, são vários os contextos em que a gente pode dizer que o direito nazista tinha ou não tinha direito, por exemplo. Era ou não era direito, perdão. Um positivista, por exemplo, como Hart, não negaria isso. O que ele vai dizer é que, no sentido comum, vamos dizer, no sentido comum, ordinário, que a gente usa a palavra direito, a Alemanha nazista tinha direito, só não era o direito moralmente legítimo, moralmente justificável, né? Mas, enfim, essa é eu acho que é uma parte interessante, que, de novo, ajuda a entender um pouco mais qual que é o projeto teórico interpretativista do Dworkin, que vai premiar o resto do livro, mas que, pelo menos para mim, falha em ser persuasivo, em nos convencer de que a gente deveria adotar essa abordagem dele, de que ela é mais esclarecedora das diversas questões que a gente poderia estar trabalhando, no caso. Eu acho que até pela hora, não pela hora que a gente sempre faz umas 2 horas, mas pelo fato de que só eu e o João estamos falando, a gente pode se encaminhar, então, para o fim agora, né, porque eu acho que se eu falar sobre esse ponto seria bastante tautológico com relação ao que o João falou. Então, eu vou fazer o lembrete que a gente sempre faz quando a gente fala de Dworkin. Eu e o João não gostamos da teoria, gostamos em parte, né, e a gente faz as ressalvas que a gente acha necessárias, mas nós não somos propriamente dworkinianos, assim, longe disso, né? Então, tomem sempre com uma colher de sal todas as críticas que a gente fizer, porque grandes chances de que bons dworkinianos estarão por aí e têm razões para explicar essas críticas. Inclusive, a gente espera que esses bons dworkinianos apareçam no grupo e nos ajudem a entender melhor. Tá? Mas essa ressalva tem que ser feita. A gente não é dworkiniano, a gente não, na maioria das vezes, não defenderia uma teoria como uma interpretativista. Né? Nós vamos quase sempre tentar relembrar por que o Hart estava certo. Mas falando, né, em termos gerais, talvez seria interessante ter um dworkiniano entre nós para que ele, né, explicasse melhor alguns pontos em relação à teoria do Dworkin, né, como o Emanuel, que infelizmente hoje não pôde vir. Mas, de qualquer maneira, a gente está sempre aberto para outras considerações, mesmo que vocês pensem que elas parecem duras, porque, assim, esse livro, do início ao fim, ele é bastante cheio de conteúdo. Todos os capítulos trabalham com vários conteúdos ao mesmo tempo, né? Ele não é um livro tão analítico como o livro do Hart, onde a gente entende com mais calma os argumentos. Então, às vezes, vai ser feito um argumento aqui nesse artigo que vai ser desenvolvido só, né, até o final do livro, assim, aos poucos. É difícil de entender, né? E é difícil. E o Dworkin escreve de um jeito bonito, que não necessariamente quer dizer. Isso acho que é quase um consenso mesmo para quem lê, né? Que você começa a ler num artigo e consegue compreender o pensamento lá no final. Isso é uma coisa difícil, né? Quando a gente está lendo. Eu sei que nenhum livro de filosofia necessariamente é fácil, mas é que tem teóricos que fazem um bom trabalho em tornar eles muito melhores, né, de ser compreendidos do que necessariamente o Dworkin faz. E ele nos engana muito com o fato de que ele parece estar sendo claro. A gente acaba entendendo que não é claro quando a gente escreve as ideias dele, então isso é uma coisa boa de se fazer. Né? Ele acaba depois tendo que explicar melhor para os críticos dele, olha, não foi isso que, né, isso aqui deveria ter sido melhor desenvolvido, ou requer uma explicação maior. E grandes, sim, a maior parte das vezes ele não dá essa explicação onde a gente queria que ele desse. Né? Então, ele tem todos os méritos também, tá? Não é, mas uma questão que dificulta a leitura. Não quer dizer que é um filósofo nem nada disso, tá? Eu particularmente gosto muito dos livros dele, mas enfim, acho que a gente não pode, assim como a gente fez com o Hart, tem umas partes em que a gente acreditava que ele estava errado, acho que precisa ser mencionado porque são até assuntos que abrem margem para artigos, ensaios, né, sobre um argumento, não necessariamente para vocês publicar, mas também para publicação, mas para entender melhor o pensamento dele. A gente fica por aqui, eu acho.
e conversem com a gente sempre que vocês acharem necessário pelo grupo ou pelo privado. Se eu demorar para responder, ou se o João demorar para responder, não é por má vontade, tá? Tá sendo bastante cheio de coisas para todo mundo. Eu trabalho, como a maioria de vocês deve fazer, né? Eu também tenho obrigações em casa. Eu lembro disso porque tem vezes que as pessoas chamam e elas começam a chamar muitas vezes. E não é que eu esqueci. Pode ser que às vezes eu esqueça, mas não é que eu esqueci. Então, se vocês preferirem, se é a questão de horário, questão administrativa, chamem no grupo. Porque se eu não responder, vai ter algum colega que sabe se vai ter encontro, se não vai ter encontro, se vai estar gravado, se não vai estar gravado. Coloquem lá que é mais fácil, algum colega vai responder. Né? Então, por mais que a gente esteja sempre à disposição de vocês, né? Custa um pouco para o João conseguir parar e olhar o WhatsApp para responder uma questão um pouco mais complexa. Né? Então, com relação aos certificados, pessoal, saiu todos os minicursos. Por algum motivo, o pessoal da Prograde, eu acho que é porque eles receberam nas férias, nós enviamos em dezembro, logo que a ata saiu, a gente enviou os certificados. Não foi eu que enviei, né? Foi uma outra pessoa da nossa administração. E ela enviou muito antes do certificado do minicurso que eu enviei essa semana, e ele não foi emitido. Eu não sei por que razão. Então, essa semana eu vou dar uma lembrada na Prograde para que envie de novo, né? Para que a gente envie de novo esse lembrete para eles emitirem o certificado do grupo. Então, quem não receber, daí pode falar comigo que eu olho porque que é bem complicado para a gente fazer essa junção aí de certificado, porque eu tenho que ficar olhando toda a lista de presença. Tá? Então, eu posso ter esquecido alguém. Mas, geralmente, se eu vejo vocês aí direto na reunião, eu mesma vou lembrar, né, do nome da pessoa e colocar lá. São 2 certificados, um é de 90 horas, outro de 45. Algumas pessoas vão receber o de 45 porque entraram depois, ou porque não puderam se fazer presentes em todos, mesmo participando desde o começo, mas a gente vai dar o certificado de 45 horas igual. Então, pessoal, acho que é isso. De questões administrativas é isso, mas me chamem lá se precisar, tá? O certificado do mini curso já tem que estar recebido no e-mail de vocês, procurem lá na FLURG/certificados, né? Se vocês procurarem no Google, vai aparecer já. Procurem lá pelo CPF de vocês, que é para estar lá. Então, quem não receber, novamente fala comigo, que precisa ter recebido. Tá? Já foi enviado essa semana, no mesmo dia que eu enviei, eles já enviaram para vocês. Então, pessoal, preencham uma lista de presença. E na semana que vem a gente volta com a discussão do próximo capítulo, que é o quarto, que vai falar, eu acho, do convencionalismo. E a gente vai fazer aquela resuminho que a gente acabou não fazendo nessa parte, tá? Até semana que vem, gente. Então, um grande beijo e aproveita o final de semana. Tchauzinho. Até semana que vem, gente.